Candidato, para a gente começar, vamos falar dos nossos problemas aqui do dia a dia. Não há como negar que nos últimos anos aumentou muito na cidade o número de moradores de rua, né? Estimativas de pesquisadores, inclusive da UFMG, apontam que são cerca de 15 mil moradores de rua aqui na cidade. A prefeitura tem outros dados, menos um terço disso, mais ou menos. O que aconteceu? Aonde que a PBH errou? Bom, Júnior, é muito importante esclarecer isso para todo mundo, e eu não estou falando isso pela primeira vez. Então, existe uma determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que a Prefeitura de Belo Horizonte está proibida da intervenção nos moradores de rua. Então, esse é um problema gravíssimo. Inclusive, ainda como prefeito, eu tive uma reunião no Tribunal de Justiça, no SEJUS, e botei que não era essa pauta, né? Era aquela pauta dos ônibus, da pandemia, que foi um assunto grave que foi feito junto com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, aquele adiantamento, e eu coloquei esse assunto informalmente. Eu disse, olha, gente, se a gente não tiver uma ação, não é uma higienização não, viu, gente? É uma ação de colocar, nós pegamos, reformamos todos os centros de acolhimento. Na pandemia, Júnior, nós assumimos, quando o governo do estado não quis assumir aquele espaço do Banco, que era da Serraria Souza Pinto, lá embaixo, que ia jogar os moradores de rua na pandemia na rua, nós fomos lá e bancamos, com a Pastoral da Terra nos pediu, o acolhimento. Alugamos um hotel na Avenida Paraná, você se lembra, inteiro, com refeição, com banho, com quarto, com cama. Agora, o que não pode é essa responsabilidade ser julgada tanto para o ex-prefeito como para o atual. Não sou advogado do FUAD, mas quero esclarecer para a população que há uma determinação judicial que não se pode intervir com os moradores de rua em Belo Horizonte. Isso tem que ser resolvido. O decreto que foi aprovado na Câmara de extinção da BH Trans foi do prefeito de Belo Horizonte. Então não veio de ninguém, não. Nós é que extinguimos a BH Trans. Agora, se vai resolver, não sei. A BH Trans não tinha o problema só do transporte público, tá, gente? A BH Trans tinha outros problemas. E nada de corrupção, nada disso. Eram problemas de ponto, problemas de benefício e exagero, coisas normais que nada de espetacular, não. Agora, não vai resolver, Edilene. Você está em Brasília, né, fazendo até falta aqui, mas na verdade é que você está aí acompanhando que é um problema nacional. Você está aí acompanhando que a Câmara de Deputados está debatendo esse problema. Me parece que já até, eu estou fora da prefeitura, mas já há agora um subsídio nacional para as capitais, para que elas consigam. O Belo Horizonte já está dando, né? Foi o FUAD que deu, e muito bem dado, porque nós sabemos a mazela, participamos, botamos a cara, enfrentamos, e sabemos que sem subsídio hoje, no modelo falido do transporte público, não vai resolver nada. Então, como houve um enfrentamento, né? Isso não é a BH Trans, tá, gente? É a RJ Trans, é a SP Trans, é a Curitiba Trans, é a Porto Alegre Trans. Isso aí é um problema nacional do transporte público. E aqui nós enfrentamos. Eu quero lembrar também a população que está escutando aí que eu fui o prefeito que dei um aumento só para o transporte público. Eu enfrentei esse problema. Eu exigi que Belo Horizonte tenha ônibus com ar-condicionado e suspensão a ar, senão não se emplaca. Então nós enfrentamos. E o enfrentamento de um problema tão grave, tão sensível à população, gera desgaste. Então eu tenho consciência que gerou muito desgaste. Mas nós fomos muito propositivos e incisivos no assunto transporte público, que é muito grave no Brasil inteiro e vai ter que ser resolvido. Eu tive, como você disse, na minha eleição e na minha reeleição, candidatos do PT contra mim. Derrotei os dois, as duas vezes, né? E eu não tenho o menor problema pelo seguinte: eu fui chamado pelo presidente Lula, né? E fui agredido pelo presidente Bolsonaro como prefeito de Belo Horizonte gratuitamente, inclusive pelos seus filhos, né? Tá aí nas redes sociais. Eles me agrediram gratuitamente porque eu tinha tomado essa decisão do que nós
do que nós falamos anteriormente, de fechar a cidade contra uns são a favor, outros são contra. Eu não discuto isso, eu falo com o resultado da eleição. Então eu fui agredido violentamente pelo bolsonarismo, porque eles não aceitam mesmo quem está do outro lado, estupidamente, sem o menor motivo. Quando o presidente Lula me chamou lá em São Paulo para que a gente tentasse um projeto para Minas e para o Brasil, eu não tenho o menor constrangimento, porque você pode virar a internet de cabeça para baixo. Eu não agrido, nunca agredi o presidente Lula. Nunca, em momento nenhum. Eu fui adversário do PT e tratei o PT como tratei o PSDB, como tratei todos que foram meus adversários, né? Como adversários. Como adversários. Então o importante é o seguinte: adversário não é inimigo. Não se pode julgar vidas no esgoto. Nós não podemos tratar as coisas conjugando biografias no lixo. Eu não jogo biografia no lixo. Acho que o Bolsonaro é responsável por muitas mortes. Acho que ele prejudicou o estado de Minas Gerais. Acho que ele não trouxe nada para Minas Gerais. Acho que o governador era amigo dele e não fez nada para Minas Gerais. Isso eu acho, eu penso. Acho que o filho dele não tinha motivo nenhum para me agredir. Eu sou prefeito, eleito e reeleito de uma cidade importante. Fui prefeito. Tá certo? E quando o presidente Lula, eu tenho hoje muito orgulho de falar que me tornei amigo dele, me chamou para um projeto de Minas Gerais para o Brasil, eu não tenho vergonha dos meus amigos. Eu tenho orgulho. Por isso que eu sei quem eu abraço. Esse é o candidato do PSD ao governo de Minas, Alexandre Calil.